dom da vida que o Senhor nos deu. Oremos. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui em Tua casa, em comunhão com meus irmãos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que vai vir ainda, Senhor, que o Senhor guarda e livre de todo mal, Jesus. Jesus, que o Senhor use, Pai, todos nós que estamos aqui, Senhor, todas as pessoas que estão servindo nessa igreja, Pai, guarda elas, Senhor, e livra de todo mal, Jesus. Espírito Santo, fica à vontade no meio de nós. Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser, Pai, nas nossas vidas, o que o Senhor quiser, Pai, nessa igreja, Pai, que possamos estar cada dia mais sensíveis, Senhor, à Tua voz, que possamos estar de coração aberto, Senhor, a Te ouvir, a Te sentir, Pai, que o Senhor nos guie, Pai, nas nossas vidas, Senhor, nos nossos trabalhos, faculdades, Senhor, que possamos saber, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Jesus, toma o primeiro lugar nesse culto, Senhor. O Senhor fique à vontade, Pai, no meio de nós, Senhor. Que o Senhor possa caminhar, Pai, nessa igreja, Jesus. Que o Senhor possa aumentar a Tua presença, Pai, nessa manhã, Jesus. Que o Senhor fique, Senhor, também com as pessoas que estão nas transmissões, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada vida, Senhor, que está nos assistindo, Pai, nessa manhã, Jesus. Senhor, fique à vontade, Pai, nesse lugar. Nós te entregamos os nossos corações, Senhor. Eu te agradeço já por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor ainda vai fazer, que o Senhor está fazendo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração e é tudo que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa manhã. Tem alguém feliz nessa manhã aqui? Amém. Aleluia.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos declarar junto. Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que Tudo coopere para o meu bem. fazes que tudo coopere para o meu bem.
bom dia. Você pode tomar assento por um instante. Graça e paz. Esse é o momento que nós separamos. Eu já quero pedir que coloque aí Neemias 8, de 5 a 10, generosidade e fidelidade. Um momento em que nós separamos de ativamente estarmos participando do crescimento e avanço da casa do Senhor. Eu quero deixar com vocês o que registra o livro de Neemias, capítulo 8, versos de 5 a 10. Abra sua Bíblia aí, ou seu smart. Neemias capítulo 8, versos de 5 a 10. E assim diz a palavra do Senhor. Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebi, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maacéias, Queritá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam, bebam vinho doce, repartam com aqueles que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Nesse momento, a gente sabe que, como igreja de Cristo Jesus e como corpo, a gente reconhece que há muitos na nossa sociedade que nada tem. Nada tem. Até mesmo para entender a proposta do Evangelho, que a mensagem de Cristo entre naquele coração, ele precisa estar alimentado, precisa estar sustentado. Pessoas reagem de diversas formas, né? Tem aquele que, quando passa um pouquinho da hora do alimento, sente dor de cabeça. Uns sentem tontura, mal-estar. Às vezes diz assim: eu preciso tomar pelo menos um golinho de café, né? Não tem isso? Eu preciso tomar pelo menos um dedinho de café. Mas sabemos que há pessoas que nada têm, nem o dedinho de café. E a igreja está inserida para levar o Evangelho de Jesus. Talvez você já tenha ouvido isso, mas a igreja está aqui para levar o Evangelho. Ok. Mas levar o Evangelho a quem está com o estômago vazio, até a compreensão do que é o Evangelho, é complicado. A Bíblia diz no Evangelho do livro de Mateus que o povo estava cercando Jesus. E aí os discípulos, percebendo a situação do povo, a gente sabe que Nazaré, Judéia, Galileia eram regiões, Cafarnaum, regiões muito pobres. E aquele povo cercando Jesus, disseram: Jesus. Eles ouviram, era Jesus, não era o pastor Guilherme que estava falando, era Jesus. Jesus, eles estão cercando, estão aglomerando e a gente não tem nada. A resposta de Jesus para aqueles discípulos foi o seguinte: deixa que quando eu erguer a minha mão, tudo muda. Foi isso, irmãos. Ele disse: dai-lhes voz de comer. Se Jesus entendeu que a palavra dele, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, para fazer efeito, ele precisava alimentar o corpo, quem sou eu e você para questionar isso?
E aí os discípulos olhando, mas dá o que se a gente só tem, né, pães e peixes? Agora não é com vocês, é comigo. Aí ele multiplicou pouco e muito, e todos foram alimentados. Talvez o seu pouco não faça nenhuma diferença para você. É tão pouquinho. Mas não é por você, é por aquele que precisa ser alimentado. O teu pouco vai chegar naquela pessoa. E o poder do sangue de Jesus vai fazer algo tremendo. E aquela pessoa será assistida. Nós estamos caminhando para o primeiro domingo, que é o próximo. E é necessário que a gente fique preparado para trazer o nosso quilo. Alguns já estão fazendo compra de Natal, né? A gente tem visto os mercados bem cheios, né? Faça um propósito. Das minhas compras eu vou separar isso aqui. Esse é dedicado ao Senhor. E vamos atender a esse grupo de pessoas tão amados. Toda vez que a gente chega aqui no Café com Jesus, entra por ali, tem sempre uma pessoa sentada, uma pessoa em pé, pedindo socorro. E é bom, porque a igreja sempre tem tido como atender essas pessoas. Mas precisa de mim e de vocês, para que essas pessoas continuem entendendo que a igreja não está aqui só para falar de Jesus, mas está aqui também para mostrar Jesus para eles. Porque que Jesus é apenas aquele que levanta as mãos e diz que eles vão morar no céu, e antes de morar no céu, como é que se alimenta? Mas eles precisam ver esse Jesus, que tem a preocupação com o estômago que está roncando, com a vida que está precisando de ajuda. Esse Jesus, quando chega no coração deles, eles entendem o que é o Evangelho. E aí passam a sentar do seu lado, glorificar ao mesmo Deus que você glorifica. Começam a exaltar o Deus que você exalta, porque eles entenderam, esse Jesus se preocupa comigo. Vamos levar Jesus a esse povo. Vamos dar de comer a esse povo. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, mas vamos ter essa preocupação também. Tenha isso no seu coração. Pastor, hoje eu não vim preparado. Mas você durante a semana vai assumir um voto diante do Senhor. Eu não vim preparado hoje, mas já vou chegar em casa e pensar o que eu vou separar para que domingo que vem eu possa trazer aqui o meu quilo. Fica uma caixa, só para informação, no hall de entrada da nossa igreja. Antes de você subir as escadas para o auditório principal, fica uma caixa ali. Então você pode chegar, mas eu não queria levar isso aqui para dentro do santuário. Não tem problema não, você pode colocar na caixinha ali, tá? Que o nosso líder dos diáconos, que é o diácono Jorge, ele vai ali e vai recolher, tá? Então não esqueça, no próximo domingo, não esqueça de trazer o seu quilo. Pastor, mas só tenho só 1 quilo de açúcar, o açúcar dá R$5, eu fico até com vergonha. Não fica não. Porque isso, nas mãos daquele que está precisando, é uma coisa gigante. Sabe por quê? Não é pelo valor, é porque você se preocupou com uma vida. Isso aos olhos de Jesus conta muito. Você está entendendo que não é pelo que você vai trazer domingo que vem, mas é pela tua iniciativa e predisposição. O seu coração ardeu, a misericórdia inflamou, e você agora então pode de coração ajudar aquele que não tem. Que Deus toque no seu coração e entenda que a alegria do Senhor, ela vai nos fortalecer. Embora você tenha que dividir o pouquinho que você tem, entenda que a alegria não está nisso não. A alegria está em Jesus. O povo estava chorando porque enquanto Neemias reconstruía ali os muros e a situação de vida estava mudando, e a palavra era uma palavra de otimismo e conforto, eles choravam de emoção. Mas aí, Neemias diz àquele povo: comam, bebam, se alegrem, mas repartam com aquele que não tem. Mas repartam com o que não tem. Fica de pé, eu quero orar. Se hoje é o teu dia de trazer o seu dízimo, com fidelidade, a sua oferta, com generosidade, depois da oração, enquanto ouvimos a canção, você pode fazer isso. Santo Deus, obrigado, Pai, por tamanha misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que é o dia de hoje, pela oportunidade de viver. Ó Deus, receba, Pai, como adoração
cada oferta, cada dízimo entregue aqui no altar. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos. Vá de encontro àquele que nesta manhã não tem. Ó Deus, que eles encontrem uma porta de aberta, uma igreja. E ali, ó Deus, eles possam ser socorridos. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do nosso município. Ó Deus, com uma miséria instalada, mas que como igreja de Cristo Jesus, possamos ser, ó Deus, a mola propulsora dessa sociedade. O bote salva vidas, ó Deus, e que Jesus, do nosso coração, possa alcançar vidas, ó Deus, que estão em desespero nessa manhã. Fica conosco, Senhor Deus, e muito obrigado por fazer parte desse momento. Em nome de Jesus, amém.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Bom dia, a paz de Cristo, amém, irmãos? Para todos que estão acompanhando a celebração online também, agora ao vivo ou durante esse domingo ou nos dias seguintes da semana, também a graça e a paz de Jesus para você. Estamos mais uma manhã reunidos como Igreja de Jesus para louvar juntos, orarmos juntos e aprender um pouco mais da sua palavra. E você, quando passou no hall da igreja, pegou o seu esboço em papel, quem gosta de usar? Se nós tivermos ainda, tem como buscar lá? Eu acredito que ainda tem algumas unidades. Vamos deixar aqui disponível caso alguém ainda queira usar. Tem alguém que ainda quer o esboço em papel? Ah, temos. Então, daqui a pouquinho nós já vamos distribuir mais um pouco. Lembrando que estamos encerrando o mês de novembro. Quando encerra o mês de novembro, entra dezembro, já era, né? Já acabou o ano, porque o mês de dezembro é um grande mês de virada, de clima, de atmosfera já de virada de ano. Parece incrível, mas o ano já acabou. E no mês de dezembro, onde é simbolicamente representado o nascimento de Jesus Cristo, o Natal, que é uma data muito especial para nós, porque significa, traduz a maior expressão do amor de Deus, que foi enviar seu próprio Filho ao mundo para viver aqui, ministrar, deixar uma aliança de salvação para a gente, e depois de morrer e ressuscitar, antes de voltar para os céus. Então o Natal, ele tem esse significado poderoso, é a chegada de Deus ao mundo, não apenas através das palavras, das profecias, mas a chegada do próprio Deus a esse mundo, na forma física, material, humana, para viver entre a gente e nos deixar o maior legado de amor e, é óbvio, nos dar a salvação, que é o mais importante de tudo. Então, nesse mês de Natal, nesse mês de dezembro, aqui na Igreja Impulse, nós teremos em todas as celebrações, nós teremos aqui um momento de expressão de arte também, de adoração. Nós teremos encenações acompanhadas de louvor, para nós celebrarmos o Natal de Jesus Cristo, para nós celebrarmos a chegada de Deus entre nós. Então não fique de fora, você que está aqui presencialmente, você que está online, não fique de fora dessas celebrações. Próxima quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, como é de costume, nós sempre fazemos a quarta de oração, mas mesmo assim, na abertura da celebração, na primeira parte da celebração, nós teremos aqui um momento especial de adoração, com encenação, e isso se repetindo em todas as celebrações do mês, aos domingos e também nas quartas da família. Quarta-feira da família, nós teremos mensagens para as famílias especiais com a temática do Natal. Então, nessa primeira semana, nessa quarta-feira, nós estaremos relembrando a mensagem, o que significou a visita do anjo que chegou para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. E isso sempre quartas e domingos. Depois nós vamos relembrar a mensagem da chegada de José e Maria até Belém. Não havia lugar para eles, não havia um lugar reservado, um lugar confortável para o nascimento de Jesus. Depois nós vamos encenar com as artes, com os louvores e também com a palavra, sobre o nascimento de Jesus propriamente dito. A noite mais maravilhosa, a noite mais gloriosa que esse mundo já conheceu, que foi o nascimento de Jesus. E por último, nós vamos falar sobre o gesto de adoração, a exaltação ao nome de Jesus,
através da visita dos pastores, dos reis magos. Então nós vamos aqui ter um mês de arte, um mês de adoração através não só dos louvores e da palavra, como nós sempre fazemos aqui, mas também através de encenações. Se você tem alguém na sua família que ainda não teve um encontro definitivo com Jesus, não tomou essa decisão definitiva, não deixe de convidar para estar aqui. Se você tem jovens, adolescentes na sua família, pessoas que gostam de teatro, de encenação, convide para estar juntos com a gente aqui, para nós não apenas expressarmos um espetáculo de adoração, mas para nós compartilharmos a palavra de Deus, a palavra de vida, de esperança, a palavra que traz salvação para as pessoas. Então, a partir dessa quarta de oração, mas com a abertura artística do mês de Natal, a mensagem sobre a visita do anjo. Lembrando que na celebração da noite, a segunda celebração das 18 horas, todo mundo presente, porque nós teremos também uma mobilização especial, um momento especial de encerramento do ano de 2025 com as células. Então não deixe de estar junto com a sua célula, sentado aqui no auditório da igreja, para nós estarmos recebendo uma palavra de ordem que vem do nosso pastor também, sobre a mentalidade de crescer, de expandir no reino de Deus. Então vamos lá para a nossa mensagem dessa manhã. O esboço já está aí? Por gentileza, levante a mão quem precisa, quem quer o esboço para ser distribuído. Por favor, fique com a sua mão levantada até você receber, para facilitar. Novembro e dezembro, no encerramento desse ano de 2025, nós estamos com essa série de mensagens nas celebrações da manhã, nos passos de Jesus, estudando as duas cartas que escreveu o apóstolo Pedro. E nós vamos compartilhar, vamos estudar um capítulo por domingo. Hoje, o quarto domingo da série, nós vamos relembrar, nós vamos ler o capítulo 4 de 1 Pedro. E é sempre usando esse mesmo sistema. Nós vamos ler todo o capítulo aqui na nossa celebração. E você em casa, releia, aprofunde ainda mais, medite nesses capítulos das cartas do apóstolo Pedro. Então, se você gosta de usar sua Bíblia em papel, sua Bíblia física, abra aí, por favor, 1 Pedro capítulo 4, ou no celular. Se você gosta de usar Bíblia online, por aplicativo, tente acessar a versão King James que nós vamos usar para fazer a leitura. Todo mundo agora com esboço, amém? Todo mundo pegou? Amém. Então, fique preparado aí para você interagir também nessa mensagem. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4. Deu tempo de todo mundo abrir? Nós vamos ler e vamos meditar de uma forma mais aprofundada nos 6 primeiros versículos desse capítulo. Depois vamos do 7 ao 11 e encerrando do 12 ao 19. E antes de fazer a leitura e antes de iniciarmos a mensagem propriamente dita, eu quero fazer um acordo aqui com vocês. Podemos fazer um acordo? Vocês nem sabem o que eu vou propor ainda, né? Mas muitos são corajosos. Durante esses 3 domingos, nós estudamos já 3 capítulos da carta do apóstolo Pedro, da primeira. A mensagem tem sido muito direta e às vezes um pouco dura para nós, não é verdade? Primeiro para mim, depois para vocês, né? Aliás, eu apanho 2 vezes, quando eu tenho que estudar e meditar para compartilhar a mensagem, e quando eu estou aqui falando para mim mesmo também. Vocês só apanham uma vez, então vocês são privilegiados, amém, irmãos? E esse capítulo 4 não é diferente. Não vamos lidar com muitas sutilezas no estudo
das cartas do apóstolo Pedro. Mas aqui, para a honra e glória de Deus, na Igreja Impulso, nós temos uma geração raiz. Igreja que gosta de ler a palavra e que não tem frescura de ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Amém, irmãos? Então, vocês vão entrar em acordo comigo, porque nessa manhã, um dos pontos principais aqui da mensagem, nós vamos ter que falar de uma forma muito direta sobre alguns sofrimentos que nós passamos na nossa vida. E sem nenhuma sutileza, eu quero propor esse acordo com você, que nós vamos receber essa palavra em paz, ou com paz no nosso coração. Nós vamos entender que existe uma realidade sobre a nossa vida. E nessa realidade, nós não vivemos em um mar de rosas, nós não vivemos em um mundo colorido apenas de bênçãos. Faz parte da vida do cristão passar por dificuldades. Então, esse é o acordo que nós temos. Quando a mensagem ficar mais dura ou mais direta, nós vamos entender que não é apenas pastor Tiago falando, mas é o pastor Tiago recebendo de Deus algumas lições duras que nós precisamos relembrar e colocar em prática a cada dia. Então vamos lá, primeiros 6 versículos, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Pois então, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne cessou de pecar, para que, no restante de seu tempo na carne, não mais viva para as concupiscências dos homens, e sim para a vontade de Deus. Pois já basta que no tempo passado de nossa vida seguíssemos a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, festejos e abomináveis idolatrias, nos quais estranham que não os acompanheis, seguindo o mesmo excesso de dissolução, e por isso falam mal de vós. Os tais hão de prestar contas àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois por essa causa foi o evangelho pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Amém? Nesses 6 primeiros versículos, nós vamos observar que o apóstolo Pedro está fazendo aqui um contraste. Ele está colocando em posição de combate, não um combate de violência, não uma luta física, mas um combate espiritual, como se fosse num ringue de luta, de artes marciais, um oponente do lado direito, um oponente do lado esquerdo, se preparando para um combate, se preparando para um duelo. Só que aqui não se trata de uma briga corporal, de uma briga física. Esse combate, esse duelo, esse contraste que nós vemos aqui nos 6 primeiros versículos, diz respeito ao comportamento moral, espiritual, ao comportamento coletivo na sociedade, como deve se comportar um cristão em contraste com aquele que não tem uma aliança com Jesus Cristo. Porque se nós formos exatamente iguais em tudo aquelas pessoas que não têm Jesus, alguma coisa de errada tem com a gente. E antes de que alguém pense assim, será que a pessoa que não é cristã, ela vive de uma maneira correta e por isso ela se parece comigo? Não, nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais à frente. Nós precisamos ser diferentes. E quando eu digo diferente, não estou aqui dizendo que nós, cristãos, temos que ser elitistas, que nós temos que viver excluídos das outras pessoas, que nós temos que viver separados. Não é isso que faz da gente um cristão. Eu me lembro que eu trabalhava, eu não aguento passar uma mensagem sem contar uma história, né? E agora não tem nem 5 minutos de mensagem, já estou contando história. Eu me lembro que eu trabalhava, uma época, em um determinado lugar, não vou dizer por uma questão de ética, e
Ali, naquele setor, teve uma confraternização de final de ano. Aliás, quando a gente trabalha assim, em escritório, empresa, indústria, essa época também é terrível, né? Porque tem confraternização também no trabalho, e a gente come e gasta dinheiro com presente de amigo oculto. E nessa época foi marcado a confraternização de final de ano com amigo oculto. E é óbvio que eu estava no amigo oculto, é óbvio que eu estava na lista do churrasco. E aí tinha uma pessoa, um amigo, um colega do setor, que não estava na festa, não estava no amigo oculto. E aí eu perguntei, mas ô fulano, você não vai participar com a gente não? E aí eu percebi que ele estava meio constrangido, dando uma desculpa. Não, estou resfriado hoje. Eu sabia que não era questão de limitação financeira, ele tinha condições de participar sem problema nenhum. E aí eu achei aquilo meio estranho. E aí uma pessoa veio falar comigo, uma menina cristã, de uma igreja cristã, até por coincidência uma igreja batista, assim também como a nossa igreja tem raiz batista. E aí ela veio falar para mim, não, Tiago, ele é de uma igreja, de uma denominação tal, que eu também não vou falar por uma questão de ética, e eles não participam de confraternizações, ele não participa de festas. Era o meu primeiro ano, ela já trabalhava com ele há muito tempo, então ela conhecia melhor, tinha mais intimidade. É isso que significa ser cristão? A gente não poder ir numa confraternização de final de ano do trabalho, brincar de um amigo oculto? Não é isso que faz, não é isso que caracteriza, não é isso que determina a nossa identidade de cristão. Então aqui nós não seguimos extremismo de religiosidade, de denominação. Aqui nós não temos interpretações radicais da Bíblia, da palavra de Deus, mas nós precisamos ter uma disciplina saudável, nós precisamos ser diferentes. Se na confraternização de final de ano, da sua empresa, do seu trabalho, onde você sabe que tem amigos, que você pode ir lá, fazer um lanche, brincar de um amigo oculto, participar de um churrasco, ou de uma pizza, ou de um pastel, seja o que for, não é isso que vai determinar que você está se misturando com essas pessoas. Você pode ir e você vai continuar sendo luz onde você estiver. Amém, irmãos? Você vai ser luz, você vai ser diferente. Se tiver uso de bebidas alcoólicas, porque as pessoas têm o direito de beber, é um direito delas, se elas gostam de beber, você vai fazer a diferença. Agora, se você sabe que naquele local onde tem alguns colegas de trabalho terão outros tipos de práticas, aí você não vai participar. E eu também já vivi esse tipo de experiência. Não no setor onde eu trabalhava, mas no local onde eu trabalhava tinham pessoas que no final do ano faziam festas e a gente sabia que tinha até mesmo uso de entorpecentes e até mesmo prostituição. E nós éramos convidados. E é óbvio que, como cristão, nós vamos recusar esse tipo de convite. Então nós temos que ter discernimento, inteligência emocional, a inteligência espiritual, para saber o que nós podemos participar e o que nós não podemos participar. E tudo isso nós vamos falar, nós vamos desenvolver mais um pouquinho aqui dentro dessa mensagem, dentro dessa reflexão. Mas nós não vivemos separados. Nós não praticamos as mesmas coisas que essas pessoas não praticam. Nós temos que dar o testemunho, nós temos que ser a luz que ilumina onde há confusão. Nós temos que ser o equilíbrio onde existe desequilíbrio. Nós temos que ser a palavra de moderação. Nós temos que ser a palavra de sobriedade, onde as pessoas não têm controle de nada. Nós precisamos ser o norte, nós precisamos ser o guia, nós precisamos ser o ponto de equilíbrio, nós precisamos ser a referência de inteligência onde nós estamos, onde nós convivemos, onde nós compartilhamos o espaço com as pessoas. Discernimento. Isso não significa, falando pela terceira vez, viver excluído das outras pessoas, mas ser diferente onde nós estamos. Então anote aí no seu esboço,
a primeira parte, a primeira palavra. O sacrifício e ressurreição de Jesus, que traz salvação, é também para o cristão um chamado à responsabilidade. Nós já falamos isso na série de mensagens anterior sobre salvação e nós estamos repetindo agora. Nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, como herdeiros da aliança de sangue na cruz do Calvário. E aí você já pode anotar a próxima palavra. Jesus sofreu na carne, ou seja, o sacrifício foi real no sentido físico e foi extremo e incomparável. Então você anote essa palavra físico. Foi real no sentido físico, foi extremo e incomparável. Está aparecendo aí para você? Ainda não? Mas você anotou as duas primeiras, né? Responsabilidade e a segunda, físico. Por que eu fiz questão de fazer a introdução com isso? Porque agora, já de primeira, vem a parte mais dura, mais contundente, mais direta dessa mensagem. Você tem aí no seu esboço dizendo o seguinte: os sofrimentos do cristão são consequências da oposição ao sistema do mundo. Aceitar a Jesus gera bênçãos e crises na contramão do mundo. Quando nós paramos para refletir no sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos analisar, concluir e refletir que ninguém sofreu aqui na face da terra o que Jesus Cristo sofreu. A tortura que Jesus sofreu, outras pessoas também sofreram. Infelizmente, isso é uma realidade do mundo em que nós vivemos. Até mesmo na história do Brasil nós já tivemos isso, esse capítulo triste na nossa história num período recente, em que a própria autoridade governamental dava a autorização para a prática de tortura de determinadas pessoas, na maioria criminosos, mas era tortura. Existem pessoas, assim como Jesus, que foram julgadas de maneira indevida, de maneira clandestina. Também isso, infelizmente, é uma realidade do mundo em que a gente vive. Existem pessoas que foram sentenciadas à morte, assim como Jesus também foi sentenciado à morte. Então, os sofrimentos de Jesus, que Jesus sofreu na carne, pessoas passaram. A diferença é que, no seu corpo físico, e isso é importante a gente relembrar, nós falamos isso na série de mensagens sobre salvação, lá no início, sobre a cruz de Cristo. Além de todo esse julgamento, dessa condenação, dessas injustiças que Jesus sofreu na clandestinidade, num julgamento feito durante a madrugada, ao contrário de tudo que as leis mandavam naquela época, além de tudo isso, Jesus sofreu no seu corpo físico o peso espiritual dos nossos pecados. E o sacrifício dele foi real. E eu vou falar isso quantas vezes for necessário, porque eu sei que se você pegar o seu aparelho de telefone e acessar a principal plataforma de vídeos que nós temos várias plataformas de vídeos, mas tem aquela que é a mais popular, que é a mais utilizada. E se você colocar algum tema relacionado à morte de Jesus Cristo, você vai ter acesso a diversos tipos de conteúdos. Cristãos falando sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, mas você também vai ver, vai ouvir, vai acessar várias teorias tentando desfazer, desconstruir o que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, as crenças gnósticas, lá da época em que João escreveu as suas cartas, os últimos livros da Bíblia a serem escritos, até hoje elas têm influência enraizada em algumas crenças místicas e até mesmo em alguns pensamentos ateístas. Se você acessar aí do seu telefone, você vai encontrar pessoas dizendo
Primeiro, que Jesus não existiu, ou admitindo que Jesus historicamente existiu. Não, realmente Jesus historicamente existiu, mas ele não foi o Cristo, ele não era o Filho de Deus. Ou alguns até admitem que ele era o Filho de Deus, mas a sua morte não foi uma morte como a Bíblia descreve. Jesus ali não era o Deus morrendo, ele era apenas um ser humano. O Espírito de Deus se retirou de Jesus e deixou apenas o ser humano morrer na sua carne, porque um Deus não pode morrer, a divindade não pode morrer. E alguns vão dizer isso, outros vão dizer até que Jesus morreu, mas não teve ressurreição. A ressurreição foi um mito criado pela cristandade, um mito disseminado pelos discípulos, um mito espalhado pelos discípulos, uma fábula, porque não pode alguém morrer e ressuscitar. E se ressuscitou, como é que pode uma pessoa corporeamente, com seu corpo físico, voltar para os céus? Então, para toda a explicação da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, você tem facilidade para encontrar teorias tentando desconstruir a aliança de salvação que foi feita na cruz e na ressurreição. Então é sempre bom a gente ressaltar isso. A morte de Jesus foi física, ela foi real. Isso não está no tema da mensagem, mas não custa nada a gente relembrar essas coisas. Historicamente falando, a fé cristã, ela não é como uma religião comum qualquer. Em todas as outras religiões, em todos os outros sistemas religiosos, se nós formos estudar a história delas, das religiões, nós vamos encontrar alguma liderança da crença, alguma liderança religiosa em aliança com o governo local. Quando não, o próprio líder religioso era também o líder político. Ou era a mesma pessoa, ou o líder religioso estava em aliança com uma liderança política. E na origem das religiões nós vamos observar que sempre existiu a ambição de dominar um território e de influenciar as pessoas. Ou de dominar o território onde eles estavam, influenciando as pessoas e prendendo, ligando o povo daquela nação debaixo de uma crença religiosa, ou dominando, usando a crença religiosa, uma revelação vinda da divindade para invadir e expandir o seu território e dominar mais territórios e pessoas. Isso é história da religião. Não dá para fugir da história. O cristianismo, ele é totalmente diferente. Aqueles homens juravam que tinham visto Jesus Cristo ressurreto. E eles não ganharam influência política, pelo contrário, eles foram perseguidos. Eles não ganharam poder, pelo contrário, alguns que tinham até mesmo a cidadania romana, quando se convertiam, perdiam o direito de ter a cidadania romana. Então eles não ganharam status político, eles não ganharam poder. Eles não ganharam dinheiro, porque ao professar a fé em Jesus Cristo, eram excluídos do convívio da sociedade. E até mesmo aqueles mais ricos eram excluídos e às vezes tinham até mesmo seu patrimônio desrespeitado e tomado. Eles não ganhavam herança familiar, eles não deixavam poder para os seus filhos, porque muitas das vezes os próprios filhos, até mesmo crianças, eram mortos. Então a fé cristã, ela se baseia em uma aliança de sangue. Não existe na origem da fé cristã dominação política, dominação social, dominação financeira. A fé cristã foi baseada na maior, entre aspas, loucura que a humanidade já conheceu. O próprio Deus vir na forma humilde de servo, morrer, ressuscitar e dizer para os seus discípulos, para os seus seguidores: o meu reino não é desse mundo. Ele, antes de voltar para os céus, ele não falou para os seus discípulos: vão e dominem as cidades e conquistem reinos. Não, Jesus falou: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não deu ordens, não deu decretos de riquezas para os seus discípulos.
Ele não falou para os seus seguidores: vocês serão os dominadores desse mundo, vocês serão os mais poderosos desse mundo. Não, ele falou: bem-aventurados, felizes são vocês quando por causa do meu nome sofrerem perseguições, injustiças, porque isso significa que vocês estão obedecendo às minhas palavras. Então a fé cristã não é apenas uma religião. Ao longo da história, ela ganhou esse aspecto mais institucional, mais organizado, mas a fé cristã é a mensagem, antes de tudo, ela é a mensagem do Deus único e verdadeiro, vindo ao mundo na forma de servo, morrendo pelos pecados da humanidade, ressuscitando e abrindo o caminho para a verdadeira salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então, irmãos, depois de tudo isso, nós chegamos a uma conclusão. E eu quero educadamente te pedir licença para nós compartilharmos juntos e digerirmos juntos essa mensagem mais pesada. Os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Não adianta achar que vai aceitar a Jesus e não vai passar por dificuldades. Eu acabei de falar aqui, repetir o que Jesus falou no Sermão do Monte. Você vai relembrar esse ensinamento, essa previsão, essa profecia lá no Mateus capítulo 5. A forma mais fácil de achar essas palavras de Jesus. Quando Jesus, depois de falar: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e ele vem falando: bem-aventurados, bem-aventurados, e depois ele fala: bem-aventurados sois vocês, quando por causa do meu nome sofrerem perseguição, injúria e até mesmo a morte, que foi o destino final de cada um daqueles discípulos. Quando sofrerem em meu nome. Então o sofrimento, e quando eu digo aqui o sofrimento, eu falo das dificuldades, das crises, é uma marca inseparável da vida do cristão. Não existe a possibilidade, eu gostaria de dizer daqui, primeiro para mim mesmo, que a vida de cristão, ela é 100% garantia de tranquilidade, de paz, de bênçãos, mas não é. O sofrimento, ele é um companheiro inseparável da vida do cristão. Cuidado com as mensagens que dizem que sofrimento, que uma pessoa passar por crise é porque ela está em pecado. Cuidado com as mensagens extremistas. Nós temos o cuidado de passar a mensagem de Deus da forma mais saudável aqui da Igreja Impulse. E por isso nós podemos falar com bastante autoridade, com bastante tranquilidade. Cuidado com as bobagens que estão por aí nas mídias sociais, nas plataformas, rádio, televisão, seja lá qual for a mídia que você acesse. Cuidado, porque tem gente falando bobagem à vontade e de graça nas nossas mídias. A vida do cristão, assim como ela é marcada por bênçãos, ela também é marcada por dificuldades. Não existe cristão que não passe por uma dificuldade. Por quê? A pergunta: por que existe essa verdade sobre a nossa vida? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou na carne todas essas crises, todas essas dificuldades. Então, se nós tomamos a decisão de termos uma aliança com Ele, de seguirmos a Ele, de chegarmos aos céus, de chegarmos ao Deus Pai, na salvação plena, na vida eterna, nós temos que aceitar também que nós vamos passar algumas dificuldades aqui na terra. Não existe nenhuma crise, não existe nenhuma dor, não existe nenhuma dificuldade que Jesus Cristo não tenha passado antes. Então não tem nenhuma dor que nós sofremos que seja uma novidade para Jesus Cristo. Não tem nenhuma crise que você passe que Jesus Cristo se espante, tá? Você enfrentou uma crise, Jesus dos céus arregalou os olhos e falou: meu Deus, eu nunca vi isso antes. Não, isso não existe. Tudo que nós passamos, Ele já passou antes. A rejeição,
o desequilíbrio social, ele viveu, cresceu em uma cidade desprezada, marginalizada no norte da Galileia. Então ele sofreu no seu histórico familiar a desigualdade social, de renda. Aliás, tem gente que acredita ainda que Jesus Cristo foi um construtor milionário, um carpinteiro milionário, porque ele era Jesus. Eu não sei se aquilo foi sério ou se foi uma brincadeira. Se for uma brincadeira que a pessoa fez, tudo bem, até passa, O bom humor também faz parte da vida do cristão. Mas eu acho que não foi alguém dizendo que Jesus Cristo foi milionário, porque ele como o próprio Deus, ele tinha o poder de realizar milagres, ele usava isso no trabalho dele. Então uma pessoa encomendava um barco com Jesus, lá na carpintaria de José e de Jesus. Um barco que levava um mês para ser feito, ele fazia em 2 dias, num toque de milagre. Então, uma pessoa encomendava a reforma de uma casa com eles, de uma reforma que durava 2 meses, ele fazia 1 semana, de forma milagrosa. E com isso, Jesus ficou milionário como um carpinteiro, como um construtor da sua época. Isso é pura lenda, não existe isso. Jesus sofreu a desigualdade no seu histórico familiar. Jesus sofreu rejeição familiar. No início do seu ministério, os seus irmãos não acreditavam nele. Os seus irmãos. Você pega aqui no finalzinho da Bíblia, uma carta muito importante para nós cristãos, que é a Epístola de Tiago. Está aqui no finalzinho da Bíblia, escrita pelo próprio irmão de Jesus Cristo. Só que lá no início do ministério, ele não acreditava no próprio irmão. Não acreditava no ministério de Jesus Cristo. Então você acha que a rejeição familiar que você sofreu na sua vida, na sua história, é séria? Jesus teve irmãos não acreditando nem na missão dele como filho de Deus. Jesus sofreu o luto. Nós enfrentamos a dor do luto na nossa vida. Jesus sofreu a dor do luto. Ele teve um primo, João Batista, violentamente assassinado por causa do reino de Deus, por causa do evangelho. Perseguição, injustiça. Maria, mãe de Jesus, teve que passar pelo maior luto de todos, que é ver o seu próprio filho morrer. Claro que Jesus ressuscitou, mas a dor ficou com ela, pelo menos por algumas horas. Jesus sofreu todo tipo de injustiça, de rejeição, de oposição, e ele sofreu traição. A traição Jesus sofreu, ele sabe o que é conviver com uma pessoa, investir em uma pessoa e ser literalmente traído por ela. Então, todas as dores Jesus passou. Então, infelizmente, no sentido humano, mas felizmente, porque isso nos garante a salvação, nós estamos aliançados com Jesus, os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Faz parte do pacote de ser cristão, de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se ele passou por crises, nós não temos como não passar por crises também. Se ele sofreu dores, nós não estamos livres de sofrer as dores também. Se ele sofreu perseguições, nós não estamos imunes às perseguições e às injustiças desse mundo. Nós somos herdeiros da aliança da cruz. E a aliança da cruz significa também sofrimento. Amém, irmãos? Mas a vida do cristão também não é só sofrimento. Ela também tem garantia de bênçãos celestiais sobre a nossa vida. Porque nós temos a paz naquele momento em que o mundo inteiro está no caos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós temos a esperança quando as pessoas estão até mesmo tirando a vida por causa das crises desse mundo. Você pode agradecer também a Deus por isso? Porque nós temos a esperança eternal. Nós temos a paz de acordar durante um dia e ao invés de pensar só nos problemas, nós podemos respirar, olhar para o céu, olhar para uma árvore, olhar para um pássaro e declarar que o Deus Criador de todas as coisas permitiu que nós acordássemos mais um dia com vida. Você faz isso de vez em quando, pelo menos? Amém? Nós temos as bênçãos celestiais, nós temos as bênçãos de vermos nossos familiares, nossos amigos, vivendo no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, caminhando para a salvação.
Nós temos as bênçãos de termos a provisão e a prosperidade que vem dos céus. Enquanto pessoas milionárias estão perdidas, sem um propósito, nós que vivemos de uma maneira mais realista, mais humilde, nós podemos dizer: Deus não tem nos deixado faltar nada. Amém, irmãos? Amém mesmo? Glória a Ele por isso. Nós temos as garantias das bênçãos celestiais, das bênçãos eternais. Então não podemos achar que vamos viver só de sofrimentos ou que vamos viver só de bênçãos. A nossa vida é um eterno equilíbrio entre saber lidar com as dificuldades desse mundo, mas também saber agradecer a Deus, porque nós não seremos derrotados. Você pode dar um glória a Deus também por isso? Derrota não está no nosso destino. E quando nós falamos que nós não seremos derrotados, nós estamos apenas tomando posse do que a palavra nos garante. Nós sofremos sim, dor, crise, traição, injustiça, perseguição, luto, mas derrota não. O placar final da nossa vida será a vitória. Por que será a vitória? Por causa do nosso mérito? Não, porque Jesus comprou a nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, com o preço de sangue dele derramado na cruz. É por isso que a vitória é o nosso destino, é por isso que a vitória é o nosso final. A vitória sobre todas as coisas é o capítulo final da nossa história. Vamos viver as mais terríveis dificuldades, crises profundas, mas não existe um decreto de derrota sobre a nossa vida, não por nosso mérito, mas por causa de Jesus Cristo. Então, por isso, nós não desistimos nunca. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então, vamos seguindo. Podemos passar, então, dessa parte, né? Passamos da parte mais difícil da mensagem. Vamos lá para as partes mais fáceis. Sem Jesus, o ser humano é servo do pecado, dos prazeres, dos vícios. A maioria das pessoas não conseguem admitir isso. O apóstolo Pedro vai falando: então, quando você se torna um cristão, você não pode mais praticar o que os gentios praticam. E um detalhe interessante, você observou que no versículo 3, se eu não me engano, o apóstolo Pedro utiliza a expressão gentios. Isso mesmo, versículo 3, ele usa a expressão gentios. Aqui, quando Pedro está falando dos gentios, ele não está falando de quem não é do povo judeu. Gentios aqui tem o sentido daquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Por que isso? Porque você lembra o que nós falamos lá no primeiro estudo, lá no primeiro capítulo. Pedro escreveu essa carta, como está aqui registrado no capítulo 1, para cristãos que estavam na região da Ásia. Não estava escrevendo para os cristãos de Jerusalém. Ele estava escrevendo para os cristãos da Ásia, onde hoje fica a Turquia. Então, Pedro não está falando aqui da diferença de quem é judeu e de quem não é judeu. Ele está falando da diferença de quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e de quem ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós não podemos praticar o que essas pessoas praticam. E um detalhe muito interessante é isso. Todo ser humano, ele é servo de alguma coisa. Todo ser humano, por causa dos limites, por causa das fraquezas da sua carne, ele é servo de alguma coisa. E a coisa mais comum que nós temos é isso mesmo, vamos falar agora. A coisa mais comum, eu tenho certeza que você já ouviu isso bem próximo de você. Eu já ouvi várias vezes. A pessoa que ainda não aceitou a Jesus de uma maneira definitiva, que não quer participar de um ambiente da Igreja de Jesus Cristo, ela fala o seguinte: eu sou uma boa pessoa, eu sigo a Deus porque eu sou uma boa pessoa, eu tenho os bons hábitos, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a esposa, eu não traio o esposo, eu sou honesto no meu trabalho. Quem aqui já ouviu esse tipo de coisa? Todo mundo, né? A pessoa acha que sem Jesus Cristo e só pelos bons hábitos ela tem o mérito de ser filho de Deus ou filha de Deus. Todo ser humano, admitindo ou não, ele é servo de alguma coisa, ele é escravo de alguma coisa. A pessoa pode ter o temperamento mais tranquilo, mais pacato, mais calmo,
Pode ser realmente uma pessoa de bons hábitos, mas ela tem a escravidão, ela é serva de alguma coisa. Alguma coisa submete aquela pessoa. Alguma coisa domina a vida dela. Quer ver uma coisa muito comum que domina as pessoas que não querem vir à igreja? Porque não querem devolver o dízimo. O dinheiro é meu, ganho com o esforço do meu trabalho, porque eu vou para a igreja devolver o dízimo. É garantido, e isso é uma questão espiritual, tá, irmãos? Pode ter certeza que a pessoa que pensa assim, ela não dá 10% do seu dinheiro. Ela perde 20%, 30% com alguma coisa que domina ela. Pode ser uma bebida, pode ser um vício em jogos de apostas, pode ser com alimentação, compulsão alimentar. Ela vai gastar o dinheiro dela com alguma coisa. Não existe ninguém que não seja servo de alguma coisa. Todo mundo está submisso, todo mundo é escravo de algum tipo de prazer. Nós, como filhos e filhas de Deus, preferimos ser servos de Jesus Cristo do que ser servos dos prazeres do mundo. Então, toda vez que uma pessoa falar isso com você, você tem autoridade para dizer: não são os bons hábitos, não é o comportamento, não é o temperamento, a personalidade calma, pacata que faz uma pessoa ser filho ou filha de Deus. É a aliança de obediência a Jesus Cristo. Anota aí no seu esboço. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna serva também, porém serva da justiça, anota aí, do amor e da obediência. Justiça, amor e obediência à santidade de Deus. Nós temos que ser servos do reino. Nós temos que ser escravos de Jesus Cristo, servos de Jesus Cristo. Porque assim nós estamos libertos de sermos servos, de sermos escravos de outras coisas. Eu vou dar um exemplo muito prático de mim mesmo. Estou falando de mim, tá? Não é de modo simbólico, não. Aqui, você está olhando aqui para o pastor Tiago, gordinho, bonitinho na sua frente, amém, irmãos? Eu sou servo de chocolate. Eu não consigo ficar sem comer um chocolate. Filho de Deus, servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, eu tenho esse domínio, essa compulsão. Eu não consigo ficar sem o chocolate. Aliás, eu fiz o maior voto, um propósito mais radical da minha vida, e eu fiquei 1 ano sem comer chocolate. Então eu provei para mim mesmo, Deus confirmou de que Ele é maior do que o chocolate. Amém, irmãos? Amém? Isso pode parecer besteira, mas amém? É maior, é mais importante do que isso. Hoje eu estou comendo chocolate. Mas assim que eu encerrei o voto de chocolate, eu emendei no voto de 6 meses para a Páscoa. Eu estou fazendo um propósito de 6 meses até o alto de Páscoa. Tem alguém que já conseguiu iniciar um propósito de 6 meses? Amém. Temos poucas pessoas, mas temos. Então eu não estou comendo todas as outras sobremesas. Eu agora só estou comendo o meu chocolatezinho em barra, que foi o propósito anterior. Então, se você faz sorvete, pudim, tortas muito gostosas, espere para depois do alto de Páscoa você dar uma para mim, amém? Guarde lá o sorvete na geladeira e me dê depois do alto de Páscoa. Mas nós temos que ter esses bons hábitos espirituais de fazer jejuns, de fazer propósitos. Então, eu sou servo do chocolate. Imagina se eu não fosse filho de Jesus Cristo, se eu não fosse discípulo de Jesus, se eu não fosse salvo e remido pelo sangue dele. Mesmo tendo um temperamento, uma personalidade mais tranquila, eu com certeza seria escravo de outros prazeres, prazeres mais graves, mais sérios, que trariam um mal maior ao meu corpo e ao meu espírito. Então não existe essa conversa de ser uma pessoa tranquila. Todo mundo é servo de alguma coisa. O melhor é ser servo da justiça, do amor e da obediência aos mandamentos de Jesus. Ninguém jamais será autossuficiente
e totalmente independente. É uma estratégia antiga de Satanás dizer que dentro da igreja a pessoa perde a liberdade. Quantos já ouviram isso na sua vida? Você vai para a igreja, você vai perder a liberdade. Alguém já ouviu isso? Você vai perder a sua liberdade. Parece que aqui nós vivemos numa escravidão. O que as pessoas precisam entender é que a liberdade em Cristo é a verdadeira liberdade. É a verdade do Evangelho de Jesus Cristo que traz a verdadeira liberdade para a vida das pessoas. Por quê? Porque todo mundo é escravo de alguma coisa. Todo mundo é servo de alguma coisa. Se não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai ser servo de algum prazer desse mundo, mesmo que seja a pessoa mais tranquila e de bons hábitos que possa existir. Não existe ninguém autossuficiente e independente. Quem aqui não nasceu num lar evangélico, faz um gesto para mim. Quem não foi criado na igreja? Quem hoje se sente muito mais livre do que era antes de se converter, faz um gesto. Amém? Hoje nós temos muito mais de liberdade do que antes na história da nossa vida. Hoje nós experimentamos o que é viver realmente uma vida livre em Jesus Cristo, porque antes nós tínhamos cadeias, prisões, grilhões que nos acorrentavam. É claro que as pessoas espiritualmente estão cegas, elas não conseguem entender e admitir essas coisas, mas elas estão presas espiritualmente por alguma coisa. Então anote aí, a administração do nosso tempo deve ter sentido de urgência. Todos os cristãos de todas as idades devem investir tempo para viver mais experiências com Deus e lutar contra os desejos de pecado da sua mente. Então anote aí, urgência. Já que nós estamos vivendo em oposição diferente aos prazeres desse mundo, nós temos que ter um senso de urgência de termos mais experiências com Deus para nós nos mantermos vigilantes, sóbrios e não cairmos nas tentações do inimigo. É urgente ler mais a Bíblia, é urgente começar a praticar algum tipo de jejum, de voto, de propósito. É uma urgência você estar mais ativo em uma célula, em um ministério, nas celebrações. É urgente praticar as coisas espirituais. Por quê? Porque o tempo está curto. A cada dia que passa é um dia menos para a volta de Jesus. Então nós temos que ter urgência de viver essas coisas. E isso, repito, é para todas as idades, porque existe aquela enganação. Essa mensagem de viver na contramão dos prazeres do mundo é uma mensagem para ser pregada para adolescentes e jovens. Coisa nenhuma, essa mensagem é para todo mundo. Amém, irmãos? Amém? Há alguns anos atrás, o Ministério da Saúde, não estamos falando de uma entidade cristã, estamos falando da entidade governamental, política, comum do nosso país. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização para idosos usarem preservativos, porque os hospitais públicos, a rede pública de saúde, toda a rede de saúde, porque até mesmo os hospitais particulares, eles têm que notificar o Ministério da Saúde. Então, foi feita uma leitura de dados, onde ali apontavam que as pessoas mais idosas eram que estavam tendo mais contaminação com as doenças sexualmente transmissíveis. Por incrível que pareça. Alguém viu? Lembra disso? Isso é recente, hein? Isso tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, essa campanha. Talvez um pouco antes da pandemia. A maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis não estavam sendo em adolescentes e jovens, estavam sendo em adultos maduros e da terceira idade. Todo mundo tem que abrir o olho. Não é porque a pessoa é idosa e ela está mais imune a cair nas tentações. Não é porque a pessoa é um adulto mais maduro, casado, que ela está imune a sofrer as tentações. Adolescentes, jovens, homens e mulheres maduros, idosos, de todas as idades, nós temos que ter urgência de nos mantermos vigilantes e focados em Cristo, porque Satanás está aí fora tentando nos derrubar a qualquer momento. Amém, irmãos?
Para quem não tem uma experiência de conversão, pode parecer loucura o cristão não ter prazer. Ter prazer em não se embriagar, usar entorpecente e fazer sexo livre. Estou usando aqui as palavras que Pedro usou, só estou atualizando e contextualizando. Mas não são só esses pecados não. Qualquer outro tipo de prazer parece loucura para os não cristãos. Vivemos o tempo da idolatria do prazer. As pessoas têm idolatrado o prazer, vivem em busca de um prazer. E aí é engraçado, quando alguém fala para você, como é que você consegue não gostar de beber cerveja junto com os seus amigos? É tão legal. Como é que você consegue não fumar um cigarro de maconha para fazer uma viagem, um barato tão legal? As pessoas não sabem o que é curtir um barato. As pessoas não sabem o que é ter a sua mente dominada por um prazer. É quando a gente está em momento de adoração, levantando as mãos, conectado com o céu, desligado de tudo que está aqui ao nosso redor na terra. Não existe entorpecente, não existe bebida, não existe química que ative tanta alegria e tanto prazer no nosso cérebro do que sentir a presença doce e pacífica do Espírito Santo de Deus na nossa mente. Mas as pessoas precisam conhecer essa mensagem. Por isso que elas acham loucura a gente não ter prazer nessas coisas. As pessoas acham loucura o cristão viver na conversa de sexo seguro só dentro do casamento. A aliança, sexo é dentro do casamento. Não solteiro e não casado com outra pessoa, é só dentro do casamento. E as pessoas acham isso uma loucura, preferem viver desregradamente. Mas quando as pessoas praticam sexo livremente com outras pessoas, elas não conseguem perceber na hora que elas estão criando cadeias espirituais, que elas estão machucando a sua alma, que elas estão maltratando os seus sentimentos, porque estão se entregando para outra pessoa, estão fazendo uma conexão com outra pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com ela, que não tem aliança nenhuma com ela. As pessoas acham que estão tendo um prazer, mas estão machucando o seu corpo e a sua alma. Vamos lá, mais importante é ser julgado por Deus do que por amigos. Então mantenha-se firme, saiu errado aí no seu esboço, saiu com A. Corrija aí, mantenha-se firme na decisão de ser diferente e santo. E por último, no versículo 6, Jesus pregou aos mortos. Você observou que no versículo 6 está falando que Jesus pregou aos mortos. Preste atenção nisso. Não está falando que Jesus foi no mundo espiritual pregar para pessoas mortas. Não é disso que o texto está falando, tá? Quando Pedro falou que Jesus pregou aos mortos, que foram julgados na carne pelos homens, mas estão vivos diante de Deus, Pedro está falando dos cristãos que foram martirizados por causa da fé em Jesus Cristo. Aquelas pessoas cristãs que estavam ali no convívio da igreja até pouco tempo atrás e foram mortas por causa da sua fé. Então, é o que Pedro está falando. Jesus pregou para essas pessoas que hoje estão mortas. Pregou para os mortos, é nesse sentido. Eles foram julgados na carne pelos seres humanos, ou seja, aqueles que achavam uma loucura seguir a Jesus Cristo, julgaram e mataram essas pessoas, mas diante de Deus eles estão vivos. Todos os heróis da fé estão vivos. Os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo que já partiram, eles estão vivos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivos aqui nesse mundo, mas um dia nós iremos morrer aqui e estaremos também vivos com Jesus Cristo eternamente. Amém, irmãos? Então vamos ler. Eu falei para você que essa era a parte principal da mensagem. Vamos ler agora o restante do capítulo para nós preenchermos o nosso esboço. Versículo 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios e vigiai em oração. E acima de tudo, tende ardente amor entre vós, pois o amor cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações, visto que cada um recebeu o seu dom, também o exerça aos demais, como bom administrador da multiforme graça de Deus. Se alguém falar,
fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo a capacidade que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Você pode dizer amém também? Amém. Então anote aí no seu esboço. Quem não tem Jesus vive como se tudo fosse acabar com a morte. O cristão tem consciência que a morte natural não é o fim de todas as coisas. Existe uma eternidade aguardando, e na entrada da eternidade tem um julgamento. Anote aí essa palavra no seu esboço. Julgamento. Existe uma eternidade esperando por nós, mas na porta, e eu estou falando de modo simbólico, tá bom, irmãos? A eternidade não é como é retratada nos desenhos animados. Aliás, o tempo está curto, mas eu não aguento, eu tenho que falar essas coisas. Eu gosto muito daqueles desenhos antigos, tá? É o meu gosto, é a minha predileção. Eu gosto muito, um dos desenhos é o Tom e Jerry. E eu acho muito engraçado quando, e isso já aconteceu em mais de um episódio de Tom e Jerry, quando o Tom morre, ou ele acha que morreu, né? Depois ele vai perceber que ele não morreu. Ele está sonhando, tendo um pesadelo. Aí ele chega no portão do céu, tá? Aquele portão com aquelas nuvens esfumaçando. E aí ele chega no portão, e aí mostra que lá embaixo ele perseguiu o Jerry, ele tentou bater no Jerry, ele perturbou o Jerry, aí ele é jogado no inferno. Aí ele fica em desespero, aí acorda, aí vê que é um pesadelo. Aí ele abraça o Jerry, aí ele dá um beijinho no Jerry, se arrepende, depois começa tudo de novo, brigando, literalmente como gato e rato, né? A briga, a pancadaria começa solta de novo. Mas não é assim o julgamento, não é um portão com São Pedro de barba, vendo no livro se nós maltratamos outra pessoa. Mas existe um julgamento aguardando por cada um de nós. Anota aí no esboço. Não, anota não, esse não tem para anotar. Um dos grandes problemas da sociedade atual é a dificuldade em admitir e administrar a responsabilidade que temos com o nosso destino. Eu falei bastante disso aqui na série sobre salvação. Nós vivemos em uma geração que chega a transbordar de cremosidade de tanta nutelice que nós vivemos. Quem aqui gosta de comer Nutella? Fala aí, faz um gesto para mim. A nossa geração é uma geração Nutella, mas aquela Nutella que chega a transbordar na taça, no copo. As pessoas falam, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Onde estava Deus? Onde estava Deus? Por que existem crianças passando fome na África? Existem essas coisas porque o mundo está influenciado pelo sistema maligno, corrupto. E existem essas coisas porque nós temos responsabilidade de sermos mordomos nesse mundo. Então não é por causa de Deus, é por causa do ser humano. Isso se chama responsabilidade. A geração Nutella prefere fugir da responsabilidade e botar a culpa em Deus. Esse é um problema da nossa sociedade. Viver com responsabilidade, agora você vai anotar, gera sobriedade. Sobriedade, ou ser sóbrio, pode anotar. Você pode escolher. Ser sóbrio ou sobriedade. E o que significa isso? Normalmente quando a gente fala que a pessoa está sóbria, é porque ela não está embriagada, ela não está bêbada, usando o linguajar popular. Ser sóbrio é isso, é não estar bêbado. O que isso significa no sentido espiritual, numa interpretação mais ampla? Ser sóbrio, não estar embriagado, significa a pessoa ter controle, equilíbrio, moderação. Irmãos, preste atenção nisso. Tem cristão que não bebe, mas parece um bêbado diante das crises que acontecem na vida. Se descabela, grita, se desespera e acha que tudo é o fim, que é o apocalipse. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas. Nós temos que ter equilíbrio, controle, moderação para lidar com as coisas. Estou repetindo aqui as palavras do próprio apóstolo Paulo. Cuidado com as gritarias, cuidado com a histeria. Estou contextualizando aqui. Cuidado com as gritarias, com a histeria. Cuidado com o medo excessivo de todas as coisas.
nós somos sóbrios na palavra de Deus. E a outra palavra, anota aí, critério. Critério é saber discernir o que é bom e proveitoso. O cristão tem que ser inteligente. E mais uma vez eu falo, inteligência não tem nada a ver com até onde você estudou na escola ou faculdade. Inteligência é ter discernimento na mente, é saber escolher o que é bom e o que é ruim. Tem muito cristão imaturo que ainda cai em pecado, não porque ele gosta, tem prazer de pecar, mas porque ele não teve inteligência e discernimento para perceber que aquilo era uma armadilha do inimigo. Isso é imaturidade, nós não podemos cair nesse erro, irmãos. Em todos os capítulos temos a ordem para amar uns aos outros, principalmente entre os membros da Igreja de Jesus. Agora preste bastante atenção nisso que está no seu esboço. Amar só as pessoas da igreja é exclusivismo. Amar só os pobres marginalizados fora da igreja é religiosidade e ativismo político. Devemos amar os dois. Você vai encontrar essa realidade aí nas igrejas espalhadas nos dias de hoje. Tem igrejas que têm o discurso: nós temos que nos preocupar em cuidar só os que são da casa. Se a gente cuidar só de quem está aqui dentro da casa, nós já estamos fazendo bastante coisa. Não foi isso que Jesus falou. Não é isso que a Bíblia determina. Nós temos que cuidar sim dos chamados domésticos na fé, mas nós não somos um clube fechado, nós não somos um clube exclusivo, nós não somos uma associação fechada. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo com portas abertas para pregar o Evangelho para as pessoas. Então, esse discurso de cuidar só dos que são da casa é uma desculpa para não cumprir um dos 5 propósitos de Deus para a igreja, que é a missão, o evangelismo. E para a honra e glória de Deus, a Igreja Impulse não vive esse exclusivismo. Nós vamos para a rua, nós cuidamos das pessoas, nós não ficamos fechados, confortáveis entre 4 paredes. Amém, irmãos? Aliás, você observou que na semana passada nós concluímos mais uma etapa importante aqui da reforma do nosso auditório. Nós colocamos blackout em todas as janelas. Essa reforma pode parecer simples, mas ela é muito importante, porque vai economizar ainda mais energia, e nós já estamos economizando muita energia, porque nós usamos as placas solares, e agora vai economizar mais energia ainda, porque esse blackout impede que o calor entre no nosso templo. Tem alguém sentindo frio aí? Tem alguém sentindo frio? Quando terminar a celebração, a maioria que levantou a mão está aqui no meio, né? Quando terminar a celebração, você vai ali e bota sua mão em uma das janelas para você ver a temperatura que está na janela. Mas aqui dentro nós estamos confortáveis. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Porque nós queremos cuidar também de quem está aqui dentro. Mas nós também temos que cuidar dos que estão lá fora. E tem igreja que prega isso hoje em dia. A igreja não tem que ficar presa dentro de 4 paredes, a igreja tem que estar na rua, alimentando os pobres. Cuidado com esse tipo de discurso, porque isso é ativismo político. A igreja tem que cuidar dos dois, a igreja tem que ter equilíbrio, a igreja tem que ser abrangente. Ela tem que cuidar, ela tem que capacitar, ela tem que reformar sim o seu auditório, ela tem que investir nas suas dependências para treinar as crianças, para fazer cursos, para fazer seminários, conferências, as celebrações com o maior conforto possível. Nós temos que cuidar dos que estão aqui dentro, sim, também, e também cuidar dos que estão lá fora, estender a mão para os mais necessitados, tanto no alimento material quanto na esperança da palavra espiritual vinda de Deus. Então a igreja tem que cumprir todos os propósitos. Cuidado com esses discursos que estão soltos por aí. Vou repetir para encerrar essa parte. Igreja que diz que é só para cuidar dos que estão dentro, está bom. Cuidado, porque essa igreja não está cumprindo a missão de Jesus Cristo. E igreja que é focada só em estar na rua alimentando as pessoas. Cuidado, porque isso pode ser ativismo político, isso pode ser ideologia e não cumprimento da mensagem de Deus.
Mais uma vez, para a honra e glória do nome do nosso Deus. A Igreja Impulse não é a maior, não é a mais poderosa, não é a mais rica, mas Ele tem nos dado o privilégio de cumprir os propósitos dEle com equilíbrio e com eficiência. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá. A hospitalidade é uma marca dos cristãos. Receber pessoas em sua casa é demonstração de carinho e de atenção. E os dons espirituais, como o apóstolo Pedro falou, também devem ser liberados para servir a igreja. Compartilhar a mensagem da Bíblia com seriedade, com inteligência, sem extremismos e convicções pessoais. Servir, que lá no grego é o diaconia, é zelar pela igreja e auxiliar o ministério da igreja. Agora, para encerrar, vamos ler os últimos versículos. Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vos sobrevém, para vos testar, como se algo estranho vos acontecesse. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também exulteis com grande alegria. Se sois insultados pelo nome de Cristo, felizes sois. Pedro escutou isso pessoalmente de Jesus e agora ele está repetindo para as pessoas. Pois o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós da parte deles. Ele é blasfemado, mas da parte de vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça, como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos alheios. Olha só Pedro colocando os fofoqueiros no mesmo versículo com os homicidas, ladrões e malfeitores. Não sou eu que estou falando, foi o apóstolo Pedro, hein? Amém, irmãos? Você está lendo aí também? Está junto comigo? Amém? Não sou eu que estou falando isso. Até me perdi. Pois é chegado... Qual versículo que eu parei, gente? Me ajuda aí. É o 15, então é isso mesmo. Contudo, se alguém padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus em nome disso. Pois é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se começa por nós, que fim terão os que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo mal se salva, em que situação estará o ímpio e pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, confiem também o sustento da alma na prática do bem, como a um fiel Criador. Você pode dar glória a Deus por isso? Então anota aí no seu esboço as últimas duas palavras. Pedro insiste para os cristãos não desistirem do Evangelho por causa das dificuldades. As crises são comparadas com fogo, queimadura. Heróis da fé morreram em nome de Jesus. Então anota aí a palavra fogo. A forma mais comum dos cristãos serem martirizados, de serem mortos naquela época, era serem queimados. A história diz que muitos foram crucificados, mas também muitos foram queimados na fornalha, ou como se fosse uma espécie de tocha humana, uma pira humana. Eles eram queimados nas ruas, em praças públicas. Então Pedro fala, não estranhe a ardência do fogo em vocês, porque isso é uma prova de que vocês são filhos de Deus. As dificuldades doem, machucam, não machucam, irmãos? Machuca? Só eu que sinto dificuldade na minha vida? Alguém aí passa por crise? Não machuca? Às vezes parece que está queimando, mas isso não é para a gente estranhar. Isso é sinal de que nós estamos no caminho de Deus. Amém, irmãos? O inferno só ataca quem está ao lado de Jesus. As bênçãos e as crises são provas de que estamos no caminho certo para quem alcança maturidade. Ah, mas o inimigo está furioso com a minha vida. Glória a Deus, porque se ele estivesse alegre com a sua vida é porque você não está obedecendo a Deus. Tá certo isso, irmãos? Amém? Se o inimigo está furioso, está tentando de todo jeito, isso é um bom sinal. É para a gente exultar o nome de Deus em meio às dificuldades. Porque quem está ao lado de Satanás não é atacado por Satanás. É simples assim.
Pedro repete que o cristão sofre por injustiças e sofrimentos naturais desse mundo. Não confundir com os que praticam o mal e sofrem o preço. Eu falei isso aqui na semana passada. Tem gente que fala, o inimigo está furioso, o devorador está furioso, com as minhas dívidas estão altas. Aí você vai perguntar, por quê? Porque está sonegando o imposto e a Receita Federal agora está cobrando ele. O devorador está furioso com ele. Meu comércio, meu empreendimento está indo à falência. Aí você vai perguntar por quê? Vai ver por quê a pessoa é desonesta nas suas transações, nas suas negociações. Não é desse sofrimento que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do sofrimento do homem e da mulher, do cristão que é honesto, vive uma vida de retidão e ainda assim é perseguido por causa disso. Os malfeitores estão presos, sofrendo as torturas não, para não confundir o problema, né? Estão passando pelos sofrimentos, pelas agonias da prisão, porque cometeram um crime. Nós passamos sofrimentos sendo inocentes, sendo justos. Os ladrões, os assassinos, eles sofrem porque estão pagando o preço das atitudes deles. Nós sofremos porque sofremos as injustiças desse mundo. É diferente. Então anota aí no seu esboço, o mundo não vai melhorar. Anota essa palavra, o mundo não vai melhorar. Devemos guardar a alma, cuidar do corpo e manter a mente e manter a fé em Jesus Cristo. Fique de pé, fique com essa última palavra. O mundo não vai melhorar. Está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Porque a cada dia que nós acordamos com vida para a honra e glória de Deus, é um dia a menos para a volta de Jesus Cristo. Então não coloque a esperança no mundo, não coloque a esperança na política, não coloque a esperança na economia, não coloque a esperança nos prazeres desse mundo, porque não vai melhorar. A Bíblia é mais atual do que o site de notícias de amanhã, segunda-feira, que ainda nem foi editado, mas a Bíblia já nos diz isso. O mundo não vai melhorar, as crises virão, as dificuldades virão, mas nós vamos manter a nossa mente, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos resgatou e nos deu a esperança e a glória eterna de estarmos com Ele. Amém, irmãos? Você pode agradecer a Ele mais uma vez essa manhã, amém? Então vamos louvar juntos. Aleluia, vamos cantar o último louvor com muita alegria ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia.
Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Erga uma de suas mãos em gesto de gratidão. Vamos, em oração, encerrarmos essa celebração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua justiça, pela salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Como Igreja de Jesus Cristo e aqui a família Igreja Impulse, nós agradecemos ao teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, todas as nossas falhas, limitações, em nome de Jesus. Nos mantenha firmes e fortes contra as tentações do inimigo e que nós não possamos cair jamais, mas que a cada dia a nossa mente esteja ligada ao Senhor, nossos sentimentos ligados ao Senhor. Nos dê o equilíbrio a cada dia, nos dê a moderação, a sobriedade para nós vivermos de maneira inteligente como discípulos de Jesus Cristo nesse mundo, e que em nome de Jesus, através do nosso testemunho, nós possamos ganhar mais pessoas para o reino de Cristo, nós possamos ver familiares e amigos se reconciliando em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, cuida da nossa igreja e que nós tenhamos um domingo abençoado e toda uma semana abençoada em nome de Jesus.